Qual é a receita e o prejuízo que certo estabelecimento comercial tem? Você sabe calcular isso? Vem comigo que nós vamos entender essa questão do Enem. Fala pessoal, sou a professora Mari, professora aqui do Mega. Nós vamos agora ver uma questão do Enem que fala sobre receita e prejuízo. Vem comigo, vamos acompanhar a leitura desse exercício. Um lava-rápido oferece dois tipos de lavagem de veículos. A lavagem simples, no preço de R$20, e a lavagem completa, no preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízos, o lava-rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Então, para ele não ter prejuízo aí, ele tem que ter uma receita diária de R$300 no mínimo. Então, para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que esse lava-rápido deverá efetuar é. Então, vamos comigo aqui para você acompanhar essa resolução. Bom, então nesse exercício nós temos dois tipos de lavagem. Primeira lavagem simples, custo de R$20 para quem vai efetuar essa lavagem. Ou a pessoa pode optar pela lavagem completa e ela paga R$35. A questão é o seguinte, o exercício ele quer saber qual é o número mínimo de lavagens que esse lava-rápido precisa efetuar para que a receita dele seja no mínimo R$300 por dia. O que é receita? O que ele vai ganhar com essas lavagens. Então, pessoal, se eu quero que essa receita seja mínima, o que é que eu preciso? Eu preciso que a minha receita, os meus R$300, vou pegar R$300, que é o mínimo, e eu vou dividir pela quantidade de lavagens. Perdão, eu vou dividir pelo preço. Assim que eu dividir essa quantidade da receita, o valor da receita pelo preço de cada lavagem, vamos supor aqui, R$20, lavagem simples. O resultado dessa divisão vai fornecer quantas lavagens simples esse lava-rápido fez. Então, dividindo receita pelo preço de cada lavagem simples, nós vamos ter 15 lavagens simples. E se a gente pegar essas mesmos R$300, que é a minha receita, e dividir pelo outro preço de lavagem, 35. Então, se eu efetuar essa divisão, eu vou encontrar quantas lavagens completas esse lava-rápido efetuou naquele dia. Então, gente, 300 por 35 vai dar aproximadamente aqui 8,57. Ou seja, arredondando, nós precisamos de 9 lavagens. Como o exercício ele quer o número mínimo de lavagens, nós já sabemos que são 9 lavagens. Mas aí você pode perguntar, puxa, eu precisava fazer essas duas contas? Não tem uma maneira mais rápida de eu resolver esse exercício? Sim. Galera, se você entendeu que o número de lavagens ele é obtido pelo total da receita dividido pelo valor de cada lavagem, o que você espera? Se eu quero encontrar como resultado o menor número possível de uma divisão sempre ela vai ter o menor número possível se o meu divisor aqui embaixo, ou seja, o meu denominador da fração, for o maior número que eu tiver disponível. Beleza? Então, nós tínhamos disponíveis dois valores, 20 e 35. Se eu quero que o resultado da divisão seja o menor possível, eu preciso dividir pelo maior número possível. Então, a única divisão que você precisava ter feito nesse exercício era a divisão de baixo. Ok? Então aqui nós já sabemos que é 9. Antes da gente passar para o gabarito e assinalar a alternativa correta, eu quero relembrar com vocês algumas coisinhas. Esse exercício, ele fala sobre receita. O que é receita, Mari? Receita é aquilo que você ganha com a venda de determinado produto. Ou seja, essa lavagem custa R$20, ou seja, a receita da lavagem simples é R$20. A lavagem completa custa R$35. Receita da lavagem completa, R$35. Eu vou chamar de receita R de X. Por que R de X? Pode ser variável. Dependendo de cada tipo de exercício, nós vamos ter um preço, ou dependendo de cada empresa, a gente tem um determinado preço de venda de um produto. Nós temos outra questão que aparece com muita frequência aí, custo. Custo eu vou chamar de C de X, também variável. O que é esse custo? É o quanto que uma empresa
ela vai gastar para produzir determinado item. Então vamos supor, eu gasto R$1 para produzir esse giz. Esse é o meu custo, é o tanto que eu vou gastar com material, com pessoa. Ou seja, essa pessoa aqui que está vendendo a lavagem simples por R$20, com certeza ela não gastou R$20 de material, ela deve ter gastado um valor menor de material. Ou seja, o custo dela com espuma, com água, com pessoas, vai constituir a função custo. Por que você está falando isso, Mari? Porque aparece com bastante frequência isso aqui nos vestibulares e nas provas. Lucro, tá? Então, o que você precisa lembrar? Bom, se receita é o que eu ganho com a venda de um produto, custo é o tanto que eu gasto para produzir aquele produto, toda vez que o exercício falar em função lucro, a função lucro é a receita, o quanto que eu ganhei com a venda de determinado produto, descontado o custo, quanto que eu gastei. Então, se esse giz, eu gastei R$1 para produzir ele e vendi ele por 3, receita 3, custo 1, lucro 2. Beleza? Então, toma nota aí. Toda vez que o exercício falar de lucro ou falar receita, você já sabe que receita é o quanto que se ganha com a venda de um produto. E a função lucro sempre vai ser a receita descontada do custo. Beleza? Então, vamos voltar para a leitura do exercício e verificar qual a alternativa correta aqui. Então, nós temos aí como alternativa correta, alternativa C, 9 lavagens. Então, galera, essa foi a nossa resolução. Se por um acaso você não viu um vídeo, o Enem de 2021 fez uma questão muito parecida envolvendo custo também. Então, vou deixar aqui o link na descrição para você poder acessar e aumentar o seu conhecimento. Galera, obrigada, até mais!